Informativo Mundial das Missões. Mentiras do inimigo. Rui Costa morava com seus avós em Portugal, mas quando tinha 7 anos de idade, seus avós morreram. Ele queria saber o que acontece com as pessoas quando elas morrem, mas seu tio, com quem ele foi morar, não sabia a resposta. Rui começou a procurar respostas. Iniciou frequentando uma escola dominical, mas não conseguia sentir a presença de Deus. Ele comprou uma Bíblia, esperando que o ajudasse a entender sobre Deus, mas acabou a colocando em um lugar de destaque na estante e não a leu. Certo dia, ao tirar a Bíblia para limpar a estante, a Bíblia caiu aberta em Êxodo 20. Ele observou que na página estava escrito: Os 10 Mandamentos. Ele sentou e leu o capítulo. Ele tinha decorado os 10 mandamentos na igreja, mas ficou surpreso ao perceber que os mandamentos da Bíblia eram diferentes dos que tinha memorizado. No domingo perguntou ao líder religioso por que os mandamentos que ele tinha aprendido na igreja eram diferentes da Bíblia e acabou desapontado quando o sacerdote respondeu que seguisse os mandamentos da igreja e ignorasse o que a Bíblia dizia. Rui decidiu parar de frequentar a igreja, mas o vazio na vida continuou. Ele resolveu participar de uma reunião de invocação dos mortos e, em pouco tempo, estava envolvido com o espiritismo. Porém, depois de estudar um livro sobre feitiçaria, Rui achou algumas instruções tão terríveis que preferiu destruir tudo que ele tinha relacionado ao espiritismo. Novamente, Rui passou a procurar respostas sobre Deus. Ele frequentou várias igrejas e fazia muitas perguntas, mas as respostas o deixavam confuso e frustrado. Rui decidiu ler a Bíblia por si mesmo e, dessa forma, encontrou diversas referências sobre o sábado. Algumas semanas depois, ele começou a estudar lições bíblicas oferecidas gratuitamente por um programa de rádio. Em pouco tempo, Rui começou a encontrar as respostas para as dúvidas que o atormentavam há tanto tempo. Mas antes de tomar uma decisão sobre o que estava aprendendo, conheceu uma moça. Ele colocou então os estudos bíblicos de lado e seguiu com sua vida. Casado, Rui sentiu os velhos conflitos surgindo no coração, pois ele agora sabia a verdade sobre o sábado e sobre a real condição dos mortos. Essa tensão religiosa acabou causando discussões, e Rui temia que seu casamento fracassasse caso seguisse suas convicções. Até que um dia, Rui soube que o primo de sua esposa era adventista do 7º dia e que os estudos bíblicos que ele fizera eram elaborados pelos adventistas. Rapidamente, os questionamentos que tinha feito em toda a sua vida foram respondidos. Tudo começava a fazer sentido, mas Rui continuava temendo pela reação de sua esposa. Ele começou a assistir à televisão adventista enquanto sua esposa não estava em casa e frequentava a igreja quando ela viajava para a casa dos pais. Rui encontrou o refúgio espiritual e se convenceu de que aquele era o lugar que Deus desejava que ele estivesse. Rui contou à sua esposa, mas ela não levou muito a sério seu fervor religioso. Mesmo assim, Rui sabia que tinha encontrado o que procurava. Ele estudou mais e, finalmente, pediu para ser batizado. Infelizmente, sua esposa ainda é indiferente sobre o assunto, por isso ele pede orações para que ela aceite o chamado de Deus. Mas Rui agradece a Deus, porque os membros da Igreja Adventista se preocupam em providenciar estudos bíblicos para pessoas como ele, que procuram a verdade em Jesus. As ofertas missionárias ajudam as pessoas a escolherem entre a vida e a morte, entre a mentira e a verdade. Sejamos liberais.